Livros Enigmas da Psicometria dos Fenômenos de Telestesia, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 1. Os fenômenos de psicometria. 18º caso. Aqui consigne um episódio premonitório, também referente à guerra, contendo passagens interessantes do ponto de vista das hipóteses reencarnacionista e fatalista. Provém ele de uma obra publicada na Inglaterra sob o título de Poems of Claude L. Penrose, with a Biographical Preface, editado no intuito de perpetuar a memória de um rapaz de 25 anos, dotado de grande talento e belo caráter, morto em combate, na França. Cláudio L. Penrose era filho da senhora H. Penrose, literata assaz conhecida no Reino Unido, autora de contos e romances através dos quais analisa com genial intuição o caráter do filho, desde a infância. No estudo biográfico por ela preposto aos poemas do filho, lê-se este caso notável de psicometria premonitória. Aos 18 de julho de 1918, o Sr. L.P., amigo da família, informava a Sra. Penrose de que tinha travado relações com uma costureira dotada de excepcionais faculdades clarividentes. A título de experiência, a Sra. Penrose remeteu ao Sr. L.P. versos de Claude, copiados por seu filho, os quais foram apresentados à clarividente. Esta, muito atarefada, deixou de os considerar por algumas semanas. Foi somente a 15 de julho que enviou ao Sr. L.P. uma carta com o resultado da experiência psicométrica, carta que, por diversos motivos, só foi entregue ao destinatário no dia 31 do referido mês. Fosse como fosse, a carta esteve com o Sr. L.P. algumas horas, antes de Cláudio Penrose ser ferido na frente francesa. Eis como se exprime a clarividente no citado documento. Tenho a impressão de que estes versos foram copiados por um jovem de 25 anos mais ou menos, dotado de talento muito superior à sua idade. Penso que ele pertence à elevada hierarquia social. É também um belo caráter. Oficial de carreira, deve dedicar-se, de preferência, à artilharia. Se lhe fora permitido sobreviver, faria uma carreira brilhante. Desgraçadamente, se a esta hora não está morto, sê-lo-á dentro em breve, de vez que nada mais lhe resta fazer neste mundo. Será gravemente ferido, para morrer logo depois. Diga à sua mãe que ele não sofreu e que o papel que tenho nas mãos me permite ver, de modo assaz nítido, que seu filho está feliz. Os fatos confirmativos dessa revelação não se fizeram demorar. Cláudio Penrose foi ferido na tarde daquele mesmo dia em que a carta chegara às mãos do Sr. L.P. E no dia seguinte o rapaz expirava, serenamente, sem agonia. Quando a Sra. Penrose recebeu a lutuosa notícia e invocava soluçante uma prova de não haver perdido fisicamente o filho querido, recebeu o almejado conforto daquela missiva, que foi acolhida como resposta à sua desesperada súplica. Tais os fatos. Chamamos a atenção especial do leitor para este conceito. Se lhe fora permitido sobreviver, faria uma carreira brilhante e mais. Se a esta hora não está morto, sê-lo-á dentro em breve, de vez que nada mais lhe resta fazer neste mundo. Esta última advertência é de molde a lembrar a velha sentença do poeta grego Menandro. Os que morrem moços, caros são aos deuses. Sentença concordante com a doutrina reencarnacionista, segundo a qual uma morte prematura deixaria supor que o indivíduo tenha assaz progredido para abreviar o estágio de aprendizado na evolução ascendente das vidas sucessivas e, no caso de mortes infantis, que tenha progredido bastante para suprimir uma provação, mergulhando na terra com o sofito de se revestir de elementos fluídicos indispensáveis ao corpo astral. Desejoso de preparar-se para a seguinte reencarnação. Do ponto de vista fatalista, mesmo neste caso, como no precedente, convém notar que,
Se o espírito de Cláudio Penrose na sua existência pré-natal houvesse elegido a morte num campo de batalha, esse fato significaria que a guerra mundial estava pré-estabelecida com todas as suas consequências, no sentido da fatalidade aplicada às diretivas históricas dos povos. 19º caso. Acabarei expondo alguns casos nos quais a análise dos fatos deixa transparecer que o objeto psicometrado, ou seja, na ciência espírita, designa a faculdade anímica de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns, serve, algumas vezes, para colocar o sensitivo em relação com a entidade espiritual do seu falecido dono. Tal como já adverti, essa hipótese não passa de premissa menor de um silogismo, cuja premissa maior é a verdade demonstrada, ou seja, que se a influência de uma pessoa viva pode estabelecer a relação do sensitivo com a subconsciência dessa pessoa, também a influência do morto, em objeto que lhe tenha pertencido, deverá ter a faculdade de pôr o sensitivo em relação com o espírito do defunto. Ao demais, e de acordo com o que afirmam personalidades mediúnicas, o objeto apresentado ao médium teria outras particularidades além da principal, que é estabelecer a relação entre o médium e o desencarnado, ou seja, atrair o espírito deste. Assim é que também contribuiria para estimular as associações mnemônicas no momento da comunicação, ato que implica sempre um processo perturbador, pois que o espírito tem de pensar pelo cérebro de outrem, conferindo-lhe a necessária energia para manter-se em relação mediúnica, graças à natureza vitalizante do fluido contido no objeto. Finalmente, impediria que o espírito fosse telepaticamente influenciado por outros espíritos, ou mesmo por encarnados presentes, exceção. Eis aí afirmativas concordes, de personalidades mediúnicas que se manifestaram pelas senhoras Piper, Thompson e Chenoweth. Neste caso admirável da identificação do jovem D.N. Junot, Piper, ele dirige-se ao pai, dizendo: "Papai, lembra-te do meu álbum de provas fotográficas?" Responde-lhe o pai: "Sim, BNI, lembro-me perfeitamente." E BNI logo: "Pois bem, toma-o e coloco lá na mesinha do quarto, assenta-te com a mamãe perto dele e pensem em mim, porque o álbum servirá para me atrair e facilitar a comunicação." Proceedings of S.P.R., volume 24, página 402. E mais adiante: "Quando retiram objetos que me pertencem, sinto-me logo confuso e desorientado." Página 582. Após essas considerações destinadas a esclarecer o assunto, passo a expor os fatos. Vejamos este, tomado no Light, 1910, página 133. É o general Joseph Peters, de Munique, quem relata nestes termos uma experiência com o médium Alfredo von Peters. "Entreguei ao médium uma medalha que pertencera à minha falecida irmã. Quando Peters a colocou sobre a fronte, pensei involuntariamente na falecida e esperava que me falasse dela. Bem ao contrário, começou por descrever minha mãe, dizendo vê-la ao meu lado e a exibir-lhe 2 retratos, dos quais fez minuciosa descrição. Lembrei-me de que alguns anos antes tinham guardado em uma pasta 2 fotografias análogas às descritas, mas não me ocorriam detalhes. Fosse porque fosse, notei que a descrição não correspondia absolutamente aos retratos de meus pais, existentes na minha sala de visitas. Logo que regressei à casa, procurei as fotografias e verifiquei, surpreso, que o médium as descrevera com perfeita exatidão. Nitidíssima deveria ter sido a sua vidência, pois abrangera os trajes, o penteado, a posição das mãos e minúcias outras de menor relevo, tal, por exemplo, a cortina que serviu de ecrã para uma das fotografias. Mais tarde pude compreender o motivo pelo qual o médium não entrou em relação com o espírito de minha irmã.
é que a medalha tinha sido feita de uns brincos que pertenceram à minha mãe e minha irmã, que tivera a ideia de os mandar fundir e transformar em medalha, nunca usou, depois, esta joia. Nesse primeiro caso não poderíamos, certamente, excluir a hipótese de haver o médium haurido na subconsciência do consulente e os pormenores revelados. Todavia, a circunstância de ele se propor a entrar em comunicação com a irmã e ignorar que a medalha não continha associações fluídicas com ela, torna mais verossímil a hipótese da influência materna contida no objeto, como traço de ligação psicométrica do médium com a falecida. E aquele espírito, que exibia ao médium duas fotografias totalmente esquecidas, demonstra a intenção de provar a sua presença real, de acordo com os desejos do consulente, que procurar o médium na esperança de alcançar uma prova valiosa da identificação espírita. 20º caso. Publicado pelo jornal OFT-SPR, volume 4, página 8. É a senhora M. A. Garstin que relata o seguinte incidente pessoal. Tive um estranho caso de identificação espírita, sem o haver provocado. Foi isso há 10 anos, quando vim fixar residência em Colorado Springs. A senhora, em casa de quem eu tomara pensão, era espírita e certa noite me convidou para assistir a uma sessão particular em casa de um amigo. Ali, estando na localidade há pouco tempo, nenhuma das pessoas presentes me conhecia. Aberta a sessão, logo após, uma senhora caiu em transe e parecia incapaz de falar. Sem embargo, por gestos que ela fazia, compreendíamos que a entidade manifestante desejava falar a uma pessoa estranha. Eu, por minha vez, esforçava-me para compreender a mímica, mas, debalde, até que a médium entrou a imitar os movimentos de alguém que trabalhasse em renda, sobre a almofada. Lembrei-me, então, de uma mulher singalesa, que conhecera anos antes e cujo nome pronunciei. Foi o bastante. A médium resvalou da cadeira, prosternou-se-me aos pés, beijou-me as mãos repetidamente e manifestou, enfim, num péssimo inglês de pronúncia singalesa, a sua grande alegria por conseguir, ainda uma vez, testemunhar-me a sua gratidão. É preciso não esquecer que a médium era uma senhora americana, cuja atitude aos pés de uma inglesa berrava dos naturais melindres patrióticos. Também convém não perder de vista o imprevisto de tal manifestação, dado que há uma vintena de anos não me passava pela mente qualquer lembrança da pobre Leoraine. De regresso à casa, só então reparei que levara comigo um enfeite de renda trabalhada pela singalesa. Será que esse pedaço de renda tenha servido de veículo ou traço de união para a manifestação do espírito, assinado, M. A. Garstin? Só podemos responder afirmativamente à pergunta final da senhora Garstin. Não havia dúvida que aquele pedaço de renda foi o agente psicométrico que provocou o fenômeno. Fica, entretanto, para resolver o problema já suscitado pelo caso precedente, a saber, se a relação se estabeleceu com a subconsciência da senhora Garstin ou com o espírito da singalesa. A esse propósito, notarei que se observam, na atitude da personalidade mediúnica, detalhes dificilmente explicáveis pela hipótese subconsciente. Assim, por exemplo, a circunstância da pronúncia inglesa incorreta, própria da singalesa quando encarnada, constitui boa prova de identidade pessoal. A atitude servil traduzida pela genuflexão e o beijamão, de acordo com os hábitos das classes humildes da Índia em suas relações com os europeus, também constitui boa prova de identidade, tendo-se em vista que o médium, ignorante dos costumes indianos, não se conformaria com essas atitudes, senão impelido pela entidade singalesa, que se lhe apresentava. 21º caso. Extraído de Light, 1914, página 32.
A senhorita Edith Harper conta-nos este caso, ao tratar dos resultados obtidos nos primeiros anos de funcionamento do famoso escritório mediúnico de William Stead. Entre os episódios de natureza psicométrica, encontra-se este. Um indivíduo mandou Dendia uma caneta de madeira, acrescentando que ela pertencerá a um filho dele, já falecido. O sensitivo, Sr. Roberto King, ignorando absolutamente a proveniência do objeto, tomou e começou logo a descrever uma criança, cujo retrato esboçou minuciosamente. A seguir, o espírito da criança transmitiu-lhe lacônica mensagem destinada ao consulente, que, acrescenta o Sr. King, está intimamente ligado ao falecido. Depois, diz o sensitivo, sinto-me empolgado por uma influência singular e ouço nitidamente uma voz que repete e insiste numa palavra cuja transcrição fônica é Santi. A mensagem foi encaminhada para a Índia e o pai do menino não demorou a responder, gratíssimo, confessando não lhe restar dúvida alguma sobre a autenticidade da comunicação, primeiro, porque ele era, efetivamente, uma criança, e, segundo, porque a descrição feita pelo médium era a expressão maravilhosa da verdade. Finalmente, a palavra Santi, que quer dizer "a paz seja contigo", era a saudação habitual que o filho lhe dirigia, quando vivo, todas as manhãs. Neste caso, a circunstância, teoricamente importante, afirma-se no último incidente, ou seja, a audição de um vocábulo que o médium traduz foneticamente, vocábulo este que se verifica, posteriormente, corresponder à saudação que o filho costumava dirigir ao pai. É um incidente que consiste em excelente prova de identificação espírita. Sem dúvida poderíamos objetar que a relação psicométrica se estabelecesse entre o médium em Londres e o consulente na Índia e que, por conseguinte, houvesse a que lhe se apropriado, na consciência deste, das suas indicações. Todavia, não deixarei de encarecer que, na interpretação dos fenômenos psicométricos, não é fácil nos descartarmos das regras que os regem. Ora, uma dessas regras nos ensina que, quando o sensitivo entra em relação com o possuidor do objeto psicometrado, ou seja, na ciência espírita, designa a faculdade anímica de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns. Começa por descrever o indivíduo com o qual se relacionou, para chegar depois a desvendar os acontecimentos da vida desse indivíduo, inclusive o meio em que ele se encontrava. E quando o objeto foi utilizado por diversas pessoas, o sensitivo percebe entre as diferentes influências aquela que, em virtude da lei de afinidade, se lhe torna mais ativa, enquanto ignora as outras, ou apenas recebe delas impressões secundárias, passíveis de ironias e confusões. Daí se infere que, no caso em apreço, se o sensitivo houvera percebido na caneta a influência do consulente e com ele entrara em relação, começaria por descrever-lhe a personalidade, para revelar em seguida incidentes da sua vida particular e o meio em que se achava. Ora, nada disso tendo sucedido, é força convir que o objeto não continha influência do pai e, por consequência, não podia o sensitivo entrar em relação com ele. Lógico, ao contrário, é dizer-se que o objeto, por saturado da influência do filho, determinou a relação psicométrica do sensitivo com o desencarnado, o que de resto ressalta dos fatos, com a descrição mediúnica do filho e não do pai. Chamo finalmente a atenção dos estudiosos para este ponto. Psicometricamente falando, seria absurdo e insustentável pensar que a relação possa estabelecer-se com indivíduos cuja influência não satura o objeto psicometrado, ou seja, na ciência espírita, designa a faculdade anímica de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns. 22º caso. Encontra-se em Light, 1912, página 551. A senhora J. L. C., enfermeira profissional diplomada,
comunica o seguinte interessante episódio de sua observação pessoal. Devido à sua profissão, ela expressa o desejo de conservar-se incógnita, mas o seu nome é conhecido pela direção da revista. Eis como se pronuncia ela. Sou enfermeira profissional. Há 8 anos, necessitando de algum repouso, aceitei a hospitalidade de uma senhora idosa, muito ativa e inteligente, que procurava uma companhia que lhe dedicasse algumas horas diárias. Em breve nos tornamos muito amigas. Eu sou médium sensitiva, mas devido à minha profissão, sempre julguei prudente não me ocupar de experiências mediúnicas. Minha amiga, ao contrário, conquanto não possuísse tais faculdades psíquicas, interessava-se profundamente por esses estudos. A esse respeito muito conversávamos e acabamos por estabelecer um pacto, no sentido de vir, a primeira que falecesse, dar à outra uma prova da sobrevivência, se Deus tal permitisse. A esse tempo comprei, de um velho antiquário, um colar antigo, assaz curioso. Não tinha ele grande valor venal, pois se compunha de 13 pequenas bolas de cobre prateado e outras tantas do mesmo tamanho, fingindo ametistas. A senhora Hope ficou encantada com esse colar e passou a usá-lo constantemente, dizendo que não mais mo devolveria. Pouco tempo depois, fui obrigada a sair de Londres para exercer na província a minha profissão. Só de quando em quando me era dado avistar a minha amiga. De uma feita que vinha a Londres, fui visitá-la, porém ela estava por sua vez ausente de Londres. A correspondência entre nós espaçou-se, conquanto não arrefecesse a recíproca amizade, os meus encargos não ensejavam lazeres para escrever-lhe. Certo dia fui levado por uma amiga à casa de um psicômetra de nome Ronald Brayley. Impressionada com o que ali vi e ouvi, lá voltei algumas vezes. Uma noite de maio de 1910, apresentei ao sensitivo colar, que, desde logo, pareceu interessá-lo grandemente. Disse-me que se tratava de objeto antiquíssimo, saturado de influência hindus. Anunciou, depois, que percebia a influência de uma mulher idosa, a andar de um lado para outro, e perguntou-me se a conhecia. Como no momento não pensasse na senhora Hope, insisti pela negativa, em face das descrições que me fazia. Que muito lastimava, mas não reconhecia aquela pessoa. O sensitivo prosseguia. É certo se tratar de uma senhora que muito estimastes e vos correspondia do mesmo modo. Sabia ele, mais, que essa senhora falecera havia 18 meses ou cerca de 2 anos. E eu a contestar que não a conhecia. Tomou ele, então, de uma folha de papel e desenhou um retrato de mulher, que me entregou. Era uma reprodução perfeita do rosto da falecida, melhor que as fotografias por ela deixadas. Ali estavam os seus traços bem definidos, os penteados habituais, a maneira de cruzar o chalé. Cardíaca, por natureza, estive a pique de me sentir mal. Mas, ela não morreu, exclamei. O sensitivo respondeu calmamente. Entretanto, sei que ela não está mais neste mundo, e acrescentou. Morreu subitamente, talvez de uma apoplexia, perdendo os sentidos antes mesmo do traspasse. Logo que me foi possível, fui a que eu e procurei informar-me na casa que ela habitava. A senhora ali residente declarou-me, então, que a minha amiga havia falecido 18 meses antes. Essa confirmação me abalou profundamente, por não ter assistido a senhora Hope em seu leito de morte. Dirigi-me imediatamente ao médico que a socorrera, no intuito de melhor informar-me, dizendo-me ele que nos últimos meses ela muito emagrecera, fato esse que constituía prognóstico alarmante em se tratando de uma octogenária. Por fim, atingida por uma congestão, perdera logo a faculdade da palavra e assim permanecera até o desenlace, que se verificou poucos dias depois.
E ajuntou que os últimos momentos foram penosos para os assistentes, por lhes parecer que a paciente queria dizer algo, como que reclamando a presença de alguém. Apresentei-lhe, então, o esboço do retrato a lápis e disse que havia sido executado de memória por um amigo da falecida. O doutor fitou-o atentamente e disse logo que era de semelhança perfeita, com a só diferença de parecer muito mais moça. Tal a verdade escrupulosa, a respeito do colar e de minha amiga Hope. Não sou espírita, devo dizê-lo, guardando em face do problema uma atitude que não é de convicção nem também de incredulidade. Nesse episódio a interpretação espírita ressalta nítida dos fatos e da circunstância em que se encontrava a consulente, ignorante da morte da amiga, assim excluindo a hipótese segundo a qual o sensitivo pudesse psicometricamente aurir na subconsciência da mesma consulente os detalhes relativos à senhora Hope. Preciso é, portanto, recorrer à hipótese psicométrico-espírita, segundo a qual a influência da falecida, conservada no colar, serviria para estabelecer a relação com o sensitivo, da mesma forma porque, conforme afirmam as personalidades mediúnicas, poderia contribuir para atrair o espírito às sessões. De resto, não devemos esquecer que as duas senhoras haviam sancionado o compromisso da manifestação póstuma, que, evidentemente, a senhora Hope procurou satisfazer. 23º caso. Lessing Light, 1909, página 32. O Sr. Kensett Steele, de quem já citamos um episódio interessante, originário das suas faculdades psicométricas, conta o seguinte caso obtido por intermédio de outros sensitivos. Um dos meus melhores amigos da adolescência, prematuramente falecido de um mal misterioso, foi-me descrito muitas vezes, por diferentes médiuns. De uma dessas descrições, eu me lembro perfeitamente. Ao psicometrar a minha pasta, o sensitivo viu esse amigo diante dele, depois de uma descrição felicíssima, acrescentou que ele perguntava se me esquecera do dia em que, encarrapitados na trapeira de uma granja, havíamos atirado aos porcos uma porção de batatas podres, revelando-me eu nesse exercício, mais do que ele, um hábil atirador. Lembrei-me logo que, de fato, a última vez que nos avistáramos, numa casa de campo, trepamos ao forro da casa, onde se guardavam batatas, e de lá nos pusemos a alvejar os porcos, com as batatas estragadas. Não se trata de um passatempo intelectual e longe estava eu, nesse momento, de imaginar que, decorridos 6 meses de franquia ao mundo do qual não se regressa, sem embargo de possíveis correspondências telegráficas, ou antes, telepáticas, essa inocente brincadeira houvesse de me proporcionar, um dia, uma prova convincente da sobrevivência humana e do interesse que os desencarnados continuam a ter pelos que lhes sobrevivem na Terra. Devo ainda acrescentar que o espírito também me recordou um dia em que patinávamos com grande ardor e acabamos às cambalhotas, o que nos valeu severa repreensão paterna. Nada, porém, de semelhante comigo sucedera, entretanto, algum tempo depois vim a saber, por parentes do jovem camarada, que o tal incidente realmente se dera, mas, com o seu irmão, com o qual, suponho, ele me confundiu. Nesse depoimento, o primeiro incidente verídico, posto que muito notável, é teoricamente menos importante que o segundo, revelador de um erro de memória. Efetivamente, se as informações obtidas tivessem origem no subconsciente, ou, por outras palavras, se o psicômetra as houvesse extraído telepaticamente da subconsciência do consulente, poderíamos explicar o primeiro incidente verídico, mas nunca o segundo, visto que o sensitivo jamais poderia extrair da subconsciência do consulente um episódio sobre o qual não existia nela um traço sequer, visto que absolutamente ele o ignorava. De onde proviriam, então, essas observações? É uma pergunta que se impõe,
pois se é verdade que o episódio não se reportava ao consulente, menos verdade não é que concernia a entidade que se afirmava presente. Ora, impossível é responder à interrogação, sem admitir a presença real do espírito. E, neste caso, o erro de memória em que incidiu, confundindo o amigo com o irmão, seria de natureza compreensível e justificável, pois todos somos suscetíveis dessas confusões mnemônicas, quando se trata de acontecimentos afastados e de somenos importância. 24º caso. A obra do Sr. J. Arthur Hill, Fichal Investigation, contém este episódio que eu reproduzo de um assaz extenso resumo, publicado pelo Sr. A. Bayfield no Jornal of T.S.P.R. 1917, página 85. Uma senhora, das relações do Sr. Hill, falecia aos 3 de novembro de 1915. A 8 do mesmo mês, apresentaram ao médium alguns objetos pertencentes à falecida, sem resultado. Dito foi, então, que ela ainda dormia o sono regenerador que sucede ao trespasse. No dia seguinte obteve-se um pormenor assaz probante em breve mensagem, conquanto entremeado de apontamentos outros inexatos. No dia 11 foram apresentados os mesmos objetos a outro médium, que não conhecia o Sr. Hill. Ao demais, quem os apresentou foi uma senhora que também não conhecia o Sr. Hill. O médium, que ignorava a morte da dona dos objetos, foi logo dizendo que receava fosse muito cedo para obter comunicação com a morta. E, de fato, nada de prático se conseguiu. Duas outras tentativas, em 25 de novembro e 2 de março de 1916, só deram resultados negativos. Finalmente, a 19 de abril, obtiveram pelo médium Wilkinson as primeiras provas valiosas de identidade e iniciativa pessoal da falecida. E o Sr. Hill adverte: se a psicometria fosse apenas leitura de traços quaisquer gravados no objeto, de qualquer modo, os sensitivos teriam podido, desde logo, à primeira vista, interpretar esses traços, e tanto melhor quanto mais recentes fossem eles. Daí resulta que o insucesso das primeiras tentativas e o seu melhoramento gradual, à medida que o tempo se escoava, apresenta-se como índice, não ouso dizer prova, de que as comunicações dependem da existência real e da atividade do ser sobrevivente, com o qual o objeto psicometrado, ou seja, na ciência espírita, designa a faculdade anímica de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns. Teria virtude de estabelecer a relação, antes que por efeito da influência conservada no objeto. Essas ponderações do Sr. Hill são incontestavelmente racionais e convincentes, dado que, antes de obter uma mensagem verídica da morta, houve 4 tentativas frustradas, no espaço de 5,5 meses. Igualmente, esses insucessos só se podem explicar por tantos outros insucessos nos quais os médiuns, desorientados e confusos, transmitem mensagens inconcludentes, de origem subconsciente. Aqui, pelo contrário, os sensitivos não se perturbaram, não deram qualquer comunicação, mas depois de se declararem em relação com o espírito de uma senhora desencarnada, confessaram-se unanimemente incapazes de fornecer as provas geralmente visadas nessas circunstâncias. Essa concordância negativa entre os sensitivos tem importância teórica, pois só poderia explicar-se admitindo o alegado, isto é, que a defunta ainda dormia o sono reparador que sucede ao desprendimento, alegação ao demais conforme com as constantes afirmativas das personalidades mediúnicas. Todavia, ao parecer destas, a duração desse sono só se prolonga por meses e anos em casos especiais, pois, em regra, não vai além de minutos e horas. 25º caso. Publicado por Light, em 1920, página 163.
Este caso, considerado do ponto de vista psicométrico, contém uma circunstância curiosa, qual a de conjugar-se, insolitamente, com a vidência no cristal, contanto que sensitiva e consulente mantenham a bola entre as mãos por alguns minutos, a fim de se saturarem da sua própria influência. Eis como o diretor de Light relata essa experiência. Alguns de nossos leitores terão, possivelmente, ouvido falar de uma mulher que, não sendo famoso médium profissional e muito menos se interessando pelo movimento espiritualista, possui, entretanto, a estranha faculdade de ver através do cristal, não somente, mas de tornar objetivas e visíveis aos assistentes as aparições. O Sr. Arthur Conan Doyle já se ocupou deste caso interessante, pois foi em sua casa que a sensitiva, juntamente com o diretor de um grande jornal londrino e mais um ator dramático, obtiveram as visões simultâneas. Uma dessas noites assistiu a uma demonstração dessa estranha faculdade, no British College of Psychic Science. Éramos presentes eu e mais 7 pessoas, inclusive o Sr. Mackenzie e sua mulher, respectivamente diretor e secretária do referido colégio. Chegada a minha vez, a Sra. Nemo, assim chamo a médium, passou-me a bola, que tive entre as mãos por alguns minutos, antes de lhe restituir. Depois de segurá-la também ela, por alguns instantes, anunciou a presença de uma imagem. Completando o quadro, examinamo-lo todos nós e, tal como era de minha intenção, escrutei-o com redobrada atenção, porém ele não durou mais que 30 segundos. Tratava-se da figura de um homem ainda moço, de olhar inteligentíssimo, aparentando um artista ou um sábio. Não o reconheci como pessoa de minhas relações, isso mesmo declarei em voz alta, mas tive, ao mesmo tempo, uma como intuição de que pela psicografia se aclararia o mistério. A mensagem escrita demorou, mas veio finalmente e foi lida em voz alta pela Sra. Nemo. Eis o seu conteúdo. Sou o vosso guia, para o que vos importa saber, um médico hábil. Quereria recomendar-vos e pedir que tomasseis, 3 vezes por semana, um velho remédio. É possível que de tal remédio não tenhais tido notícia até o presente. Trata-se das velhas gotas holandesas. Usai-o na dose de 15 gotas para uma colherinha de aguardente, crede, sob palavra, que muito melhorareis de saúde. A assinatura tudo esclareceu. Era o nome de um membro de minha família, que tinha sido médico da Marinha, no reinado de Guilherme IV, e falecido há mais de 80 anos. Ouvira muitas vezes sua viúva e outros parentes próximos falarem a seu respeito. Os filhos lhe morreram todos em idade avançada, nestes últimos 20 anos, mas os netos e bisnetos ainda vivem. Contudo, confesso, a sua individualidade jamais me preocupou, até o momento de me vir essa mensagem. E se eu imaginasse uma comunicação, seria, certamente, a de um parente mais próximo. Ao demais, a saúde era o que menos me preocupava na ocasião, posto que, em consequência de grave enfermidade, ainda hoje não esteja completamente restabelecida. Deixo de lado a questão do remédio. As gotas holandesas não me são desconhecidas, mas nunca as utilizei, pois não tenho em suas virtudes mais que vaga confiança, que ainda está por confirmar-se. Os detalhes que me impressionaram, quanto ao semblante e à mensagem, são os seguintes. Os traços fisionômicos de seus descendentes ainda vivos, a circunstância de ser ao seu tempo, muito em voga, o remédio aconselhado. Acredito mesmo que ainda hoje o preconizem os velhos marinheiros. De resto, a frase queira recomendar e pedir e sob palavra tem sabor característico, pois eram expressões correntes entre os seus parentes mais próximos e faziam parte da velha fraseologia dos primeiros tempos do reinado da Rainha Vitória. Todavia, o nome foi o que mais me impressionou, pois ele, como um relâmpago, alumiou todo o episódio.
Além disso, quando anunciei que o correspondente da mensagem era a personalidade por mim descrita, 3 fortes pancadas confirmaram as minhas palavras. As imagens são, muitas vezes, acompanhadas de pancadas que correspondem a perguntas e marcam o advento de novos quadros. Como vem, é uma experiência notável, seja qual for a interpretação que lhe queiram dar. Tal o interessante episódio descrito pelo diretor de Light. Pelo concernente ao processo de saturação fluídica para utilizar psicometricamente o cristal, não se nota nele qualquer particularidade capaz de emprestar aos fatos um caráter diverso do que reveste os fatos obtidos pelos métodos psicométricos comuns, posto que as modalidades do processo sejam curiosas e insólitas. Ainda mais insólita é a circunstância de os circunstantes perceberem diretamente as visões da sensitiva, o que não é fácil de explicar, visto que as imagens percebidas no interior de um cristal não podem, absolutamente, ser consideradas de natureza objetiva. Assim, devemos conceituá-las como projeções alucinatórias das imagens realizadas na subconsciência da vidente. Daí se conclui que, para explicar os fatos, seríamos levados a admitir que a vidente em apreço possui a faculdade de transmitir telepaticamente aos assistentes as imagens alucinatórias, formadas em sua própria consciência. Quanto à gênese psicométrico-espírita do caso, não parece seja ela suscetível de objeções, ou, pelo menos, que se possa contrapor, à explicação espírita, uma outra melhor. Efetivamente, para que assim fosse, haveríamos de ampliar as raias do absurdo os poderes inquisitoriais dos sensitivos, para investigar as lembranças latentes na consciência alheia. Ninguém poderá sustentar, sem cair no ridículo, que entre tantas lembranças latentes, de pessoas falecidas, ligadas ao consulente por laços afetivos, a sensitiva tivesse aurido na subconsciência desse cavalheiro os apontamentos concernentes a um antepassado, dele desconhecido, pois que desencarnado há 80 anos. Compreendo a objeção que me poderiam fazer, isto é, que não seria difícil contraditar a hipótese espírita com a própria observação minha, dizendo: como, pois, explicar do ponto de vista espirítico, que entre tantos mortos ligados ao consulente, a relação psicométrica se estabelecesse justamente com um antepassado tão remoto e desconhecido da assistência? Responderei que, se considerarmos a veracidade verificada com detalhes fornecidos pelo espírito, é lícito considerar também verídico o único detalhe não controlável, isto é, que esse espírito era, de fato, o guia do consulente. E isso torna naturalíssima sua manifestação, com preferência de qualquer outro espírito. 26º caso. No fato dramático que se segue, o fenômeno de relação psicométrica com entidades desencarnadas se completa com a manifestação dessas mesmas entidades em sessões mediúnicas subsequentes. O caso é assaz conhecido e despertou vivo interesse, tanto que dele se ocuparam todas as publicações psíquicas. A narrativa é do próprio protagonista, Sr. Hugh Junior Brown, rico banqueiro de Melbourne e autor de uma obra de investigações mediúnicas intitulada Theory Truth, muito citada, aliás, por Mears, em sua obra-prima. Este extrato é de Light, 1909, página 117. Conta o Sr. Hugh Junior que no mês de dezembro de 1884, seu filho William, de 18 anos de idade, em companhia do Sr. Murray, empregado da casa Brown, compraram um iate chamado Yolanda e, depois de lhe fazerem modificações, partiram num cruzeiro marítimo com a promessa de regressar no dia 14 de dezembro, que era uma segunda-feira. Levaram em sua companhia outro filho do Sr. Brown, de nome Hugh, rapaz de 20 anos. A Sra. Brown não queria nem por nada deixá-lo partir, mas como o Sr. Murray era um marítimo traquejado e até diplomado pela capitania do porto, acabou por concordar.
A 20 de dezembro de 1884, quando ainda não tinha notícia dos filhos, enviou o Sr. Browne à revista Harbinger of Light, que lhe deu publicidade, em seu número de janeiro, o seguinte apanhado de uma sessão com o médium George Spriggs. Passado o dia 15, sem que os filhos regressassem, tornamo-nos naturalmente ansiosos e, na manhã seguinte, muito cedo, fui à casa do médium George Spriggs para lhe pedir visitasse minha mulher, que estava enferma. No intuito mesmo de não influir no seu ânimo, é claro que nada lhe disse do verdadeiro motivo do meu apelo. O Sr. Spriggs chegou às 8 horas da manhã, tomou a mão de minha mulher e não tardou a cair em transe. Depois, perguntou: fez a senhora algum passeio marítimo? Diante da resposta negativa, continuou: é que eu lhe noto uma grande depressão de espírito e que tem relação com o mar. Durante a noite esteve muito aflita e chorou. Era verdade. E completou o diagnóstico dizendo que toda aquela perturbação tinha uma afinidade com o mar. Fiz, então, uma vaga referência ao caso que me preocupava e perguntei: perceberá você, por acaso, algum sinistro marítimo? O médium, sempre em transe, respondeu: não posso distinguir se eles se acham no mundo espiritual, mas se me trouxer algum objeto deles utilizado, poderei servir-me dos mesmos para os encontrar. Tomei uma carteira de notas de meus filhos e dei ao médium. Ele começou logo por dizer: vejo, num pequeno barco, à foz de um rio, duas velas desfraldadas ao vento, uma grande, outra menor. Isso era exato. Descem no rio e parecem preocupados com a entrada no mar. Refere-se, evidentemente, à baía de Porto Felipe. Vejo uma espécie de torre com um mole de pedras à distância. Provavelmente o farol do cais de Williamstone. Agora, estão navegando em pleno mar, com terra à esquerda, nuvens pesadas, precursoras de tempestade, acumulam-se no horizonte. Ei-los que se dirigem para outro quebra-mar. De fato, foram assinalados ao largo de Bristol no dia 14. Neste momento esforçam-se para voltar atrás, mas o vento lhes é contrário. Depois de bordejarem algum tempo, decidem proejar para a terra. Perto já da costa, quando se trata de amarrar, parece que surgem dificuldades. Isso devido, possivelmente, à falta de âncora, perdida dias antes no Yarra. Conseguem, finalmente, desembarcar, encharcados até os ossos. Passeiam e discutem sobre o que lhes importa fazer. Suponho que discutiam a hipótese de abandonar o barco e regressarem por terra, mas o fato de Murray e William terem lá deixado os sapatos, os demoveu a voltarem para bordo. Suponho que, ainda hoje, o senhor receberá notícias. Efetivamente, nesse dia, recebemos a notícia de que os rapazes foram vistos no dia 14 ao largo de Brighton. Na manhã seguinte o médium voltou à minha casa e continuou a descrever a sua vidência. Depois do descanso em terra, voltaram ao barco e ganharam mar longo. Com efeito, nesse dia, às 8 horas, recebi telegrama de que um barco semelhante ao Yolanda fora visto de Frankston na direção de Snapper Point. Depois de algumas horas, ei-los em local de onde ele surge, à esquerda, uma cadeia de rochedos ameaçadores e sinistros. Grossas nuvens avultam pela popa, o mar se encrespa. Eles pensam arribar a costa, mas agora não é fácil descobrir o quebra-mar. O vento muda, as velas se agitam, uma delas se esfrangalha. O mais baixo dos três está assentado à popa, ao leme, e grita aos outros que acudam ao velame da proa. Esses detalhes se referem a Murray, cuja estatura não atingia a de meus filhos e que se mantinha no governo da embarcação, procurando acudir à vela principal, enquanto meus filhos se ocupavam com a outra. O médium não conhecia Murray e ignorava estivesse ele na companhia dos meus filhos. Lutam agora com grandes dificuldades para a manobra do cordame.
Isto sucede a 1,5 milha da costa, num lugar de águas profundas. Estamos na manhã do dia 15. Nesse instante houve uma pausa e eu penso que foi quando se deu a catástrofe, o que aliás me foi confirmado mais tarde, por comunicação mediúnica de meus filhos. Na manhã de 17 reunimos-nos em sessão, sempre na esperança de obtermos esclarecimentos. Imediatamente manifestou-se o guia do médium e anunciou a presença de um espírito recém-desencarnado, desejoso de se comunicar. Pouco depois, William, o mais novo de meus filhos, conseguiu, com muita dificuldade, falar pelo médium. Voz entrecortada de soluços, disse: Mamãe, perdoa-me, a culpa foi toda minha. Efetivamente, fora ele que comprara o barco. Hugh, esse, só resolvera embarcar para lhe fazer companhia. Na noite de 18 meus filhos puderam manifestar-se e confirmaram a descrição mediúnica do cruzeiro, notando, apenas, que o naufrágio se dera mais próximo da costa de Mornington do que da de Shelton. Respondendo a uma pergunta, William disse: Eram 9 da manhã de segunda-feira, 15 de novembro, quando sussurramos. Declaração perfeitamente concorde com as informações mediúnicas. Em um segundo depoimento dirigido à revista, na data de 21 de março de 1885, o Sr. Hugh Junior Brown conta que no dia 31 de dezembro, dia em que remetera o seu primeiro depoimento, ouvira dizer que o cadáver de William fora avistado perto de Penic Point, com falta do braço esquerdo e parte do direito. A 23 de dezembro, o exame necroscópico revelou a inexistência de ferimentos ou indícios de ferimentos quaisquer, anteriores à morte. No dia 27 de dezembro, em Frankstone, foi capturado um tubarão, a 27 milhas de Melbourne, em cujo estômago encontraram o braço direito de William, um pedaço do colete com o relógio de ouro, as chaves, o cachimbo e 12 shillings em dinheiro. O relógio parara justamente nas 9 horas, indicadas pelo médium, 9 dias antes. Respondendo às observações de um crítico, que alegara não terem os filhos do Sr. Brown em seus comunicados algo dito sobre a mutilação de um dos cadáveres, disse o Sr. Brown o seguinte: Durante a manifestação mediúnica de Hugh, houve um momento em que ele conduziu o irmão para um canto da sala, onde não poderia ser ouvido por sua mãe, e ali declarou que o corpo de William tinha sido mutilado por um tubarão. No meu relatório omiti este incidente doloroso por motivos justos, quais os de ocultá-lo à minha mulher, leitora assídua da revista, que haveria de publicar. O que resulta antes de tudo, dessa dramática narrativa, é a concordância entre os detalhes mediúnicos e as informações gradualmente colhidas sobre o naufrágio. Mais notável, ainda, a concordância da hora assinalada no relógio tão tragicamente recuperado. Pergunta-se, pois, qual a hipótese que explique essa exposição verídica do drama? Começo por notar que, posto tivesse entre as suas a mão da Sra. Brown, isto é, da mãe das vítimas, o médium não conseguiu revelar nada quanto à sorte dos rapazes, antes que lhe trouxessem a carteira que eles usavam. Essa circunstância é de grande valor teórico, não só porque o contraste episódico evidencia que o emprego do objeto psicometrado, ou seja, na ciência espírita, designa a faculdade anímica de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns, se reporta ao estabelecimento de relação entre o sensitivo e a criatura encarnada ou desencarnada, fluidicamente ligada a esse objeto, como porque principalmente, contribui para refutar uma hipótese fantástica aventada para explicar os casos mais complexos de identificação espírita, segundo a qual os pais, amigos e conhecidos do morto, telepatizariam todas as vicissitudes da existência desse morto, que ficariam, de sorte, indelevelmente gravadas em suas subconsciências, para daí serem auridas por médiuns e sensitivos e gerarem a ilusão de comunicações do além-túmulo.
Desde logo direi que essa hipótese está muito longe de explicar um grande número de identificações espíritas. Depois, observarei que esses voos fantasistas aplicados à ciência metapsíquica, além de arbitrários e anticientíficos, são igualmente deploráveis, porque lisonjeiam os prejuízos misoneístas, ou seja, aversão ou desconfiança em relação a mudanças, hostilidade para com o novo, de vários sábios, desviando as pesquisas, neutralizando a eficiência das hipóteses legitimamente científicas e retardando a vitória da verdade. Em todo caso, repito, a circunstância que acabo de assinalar refuta, irrevogavelmente, a dita hipótese. Se o médium, ter entre as suas a mão da Sra. Brown, nada conseguiu revelar da sorte de seus filhos, prova que a subconsciência dessa senhora nada registrara, telepaticamente, do drama que acabava de ocorrer, e isto tanto mais quando essa prova negativa era imediatamente seguida da contraprova positiva, revelando o médium desde logo que os eflúvios dos rapazes, contidos naquele objeto, facultavam-lhe transportar-se a Loures e recolher os apontamentos colimados. Assim, concluo. Dado que o médium não poderia tirar da carteira informações inerentes a uma tragédia e posterior à partida dos rapazes, para sempre, da casa paterna, ou seja, depois de se haverem utilizado dessa carteira pela última vez, e dado que a circunstância há pouco referida não permitia ao médium aurir tais informações no subconsciente dos pais, segue-se que a influência contida na carteira serviu para estabelecer a relação entre o médium e as personalidades desencarnadas dos que usavam, conforme parece confirmarem as manifestações mediúnicas, posteriores à análise psicométrica. Esta, parece-me, a única hipótese cientificamente legítima, capaz de resolver o problema. Para a refutação da teoria exposta, convém lembrar também o episódio do Sr. Hill, 24º caso, no qual o mesmo objeto apresentado a diversos sensitivos, pouco depois da morte do seu dono, provocou a declaração de ser ainda prematura comunicação, por achar-se o espírito ainda mergulhado no sono reparador, que sucede à morte. Esse incidente demonstra, a seu turno, o não fundamento da teoria em apreço, visto o que, por ela, os sensitivos deveriam ter ourido imediatamente no subconsciente dos pais, dos amigos e conhecidos da falecida os esclarecimentos pedidos, ao invés de perseverarem no insucesso de 5 meses e meio, para fornecerem depois, repentinamente, as provas de identidade esperadas. Todas essas circunstâncias se adaptam à hipótese da relação psicométrica com os desencarnados, mas são literalmente inconciliáveis com a tese que acabamos de refutar. Finalmente, direi que as sessões experimentais com a Sra. Piper fornecem, também elas, numerosos episódios não menos incompatíveis com essa teoria. Citarei, por exemplo, o famoso caso negativo da Sra. Blodgett, no qual, apesar de serem apresentados ao médium objetos pertencentes à irmã da consulente, o espírito guia Finuit não conseguiu revelar o conteúdo do invólucro deixado pela falecida, no intuito mesmo de sua identificação póstuma. De acordo com a hipótese espiritista, tal fato indicaria que não foi possível estabelecer a relação psicométrica com o espírito da falecida, como no caso do Sr. Hill. Mas, a manter-se a hipótese anti-espirítica, não haveria compreender como os pensamentos pela irmã, que com ela convivia, pois se o fossem, Finuit não deixaria de os desanixar, ou seja, desalojado, como fez a respeito de seus atos e num período em que ela se ausentara das sessões. Louvo-me, assim, de haver provado, mais que suficientemente, que o presumido fenômeno das intercomunicações telepáticas universais, entre subconsciente e subconsciente, não passa de hipótese fantasista, em flagrante contradição com os fatos.